Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar a comédia O Diabo Disse Não, de 1943. Era muito difícil um diretor de cinema imprimir um estilo próprio durante a era de ouro dos grandes estúdios de Hollywood. O sistema industrial de produção, muito centralizado na figura do produtor, impedia isso. Mas a gente tem algumas notáveis exceções e no gênero da comédia, o maior exemplo disso foi Ernest Lubitsch. I would first like to thank some absent friends without whose help I would not be standing here tonight. Number one, it's naturally Mr. Ernst Lubitsch, the one and only. Esse trechinho que vocês acabaram de assistir é um pedaço do discurso de agradecimento dito por Billy Wilder quando ele recebeu o prêmio pelo conjunto da obra do American Film Institute em 1986. Billy Wilder é reconhecidamente um dos maiores diretores de todo o século XX, tendo sido indicado pela Academia 21 vezes em diversas categorias e vencido 6 estatuetas. Em 1987, ele ainda venceria um prêmio Irving Thalberg. Um dos motivos para eu resgatar esses dados para análise desse vídeo é o fato de que o próprio Billy Wilder sempre se referiu ao Ernst Lubitsch como a sua maior inspiração. Ambos nasceram na Alemanha, o Lubitsch inclusive ajudou Billy Wilder no início da carreira dele em Hollywood, mas mais do que isso, o Billy Wilder sempre se referiu ao Lubitsch como o seu grande mestre, como o grande diretor a ser seguido. E uma das maiores contribuições do Lubitsch para a história do cinema é um conjunto de qualidades, de atributos que os seus filmes carregavam e que nunca foram adequadamente padronizadas numa definição acadêmica, mas que tem algumas colocações interessantes de alguns críticos. É o caso, por exemplo, de Richard Christensen, que definiu o toque Lubitsch da seguinte maneira, abre aspas, uma breve descrição que abrange uma longa lista de virtudes, sofisticação, estilo, sutileza, apuro, charme, elegância, suavidade e nuance sexual audaciosa, fecha aspas. E eu diria inclusive que todos esses atributos podem ser vistos no filme que a gente está analisando agora. If you meet our requirements, we'll be only too glad to accommodate you. Would you be good enough to mention, for instance, some outstanding crime you've committed? Crime? Crime? I'm afraid I can't think of any. But I can safely say my whole life was one continuous misdemeanor. My dear Mr. Van Cleve, a passport to hell is not issued on generalities. No, I'm afraid you'll have to wait until I have time to study your record. A premissa do filme é relativamente simples. Henry Van Cleve é um homem já maduro que acredita merecer o inferno logo após a sua morte pelo comportamento que teve em vida. Chegando lá, no entanto, uma espécie de avaliador chamado de Vossa Excelência diz que vai precisar estudar melhor o seu caso antes de admitir a sua entrada. E assim a gente conhece a trajetória de vida daquele homem. Mais especificamente, a sua relação com as mulheres. O menino rico que é criado pela mãe e pela avó, que aprende desde cedo a agradar as meninas oferecendo besouros de presente, que convive com uma empregada francesa durante a sua adolescência e que finalmente rouba a namorada do primo em plena biblioteca da própria mansão. Cousin Henry. Yes, Cousin Martha. You must never do anything like that again. Is that what you came back here to tell me? I think it's outrageous. I hardly know you. Why, even Albert, my own fiancé, never dared to... Kiss you? Of course he kissed me. Why not? After all, we're engaged. But he never kissed me like that. Like what? Oh, I hate you. I hate you. O personagem do Henry é o que a gente poderia chamar de cafajeste. Um daqueles homens incorrigíveis e que não resistem a um rabo de saia, mas o filme vai revelar que, se algum dia ele amou verdadeiramente alguém, foi a sua esposa, Martha Strabo. Inúmeras são as demonstrações nesse sentido. Então, depois de vários altos e baixos, separações e reencontros, ele se incomoda com a chegada da idade e da barriga que cresce. Também lhe causa desconforto o fato de outros homens estarem procurando a esposa,
numa demonstração clara de ciúmes que nunca fez parte da sua personalidade de mulherengo. I wouldn't have brought it up right now, but just the same, for the past several weeks you've been going out in the afternoons and you've always managed to avoid telling me where you were. You are jealous. Henry, at last, after 25 years. Thank you, darling. Martha, whom did you talk to? Darling, don't be a baby. What dashing young cavalier would be pursuing me? Plenty. You're still very attractive and you know it. Muitos críticos gostam de classificar esse tipo de filme como uma comédia de costumes, por satirizar situações do dia a dia. E me parece que aqui é que entra a genialidade de Ernest Lubitsch. As situações do filme são cômicas, mas nunca exageradas. Ele evita a todo custo as saídas fáceis do roteiro, e a graça das coisas está mais no envolvimento do público com os personagens do que na excepcionalidade das situações. É quase como se você começasse a ter intimidade por aqueles personagens, eles passam a fazer parte da sua família, do seu círculo de convivência, e é mais as situações acumuladas ao longo das sequências que causam a graça do que necessariamente o texto em si. Oh, so we had some good times together. Some wonderful time. Oh, then what do you want? What did I do? Even a murderer has a right to defend himself. You can't hang a man without evidence. I know. If I only knew what particular thing is in your mind. Have you seen that Minetta recently? Yes, of course I've seen. Oh, well, now everything is clear. This is something I didn't even want to mention to you. It's so unimportant. When she saw me, yes, I was at the plaza having tea, and at the table with me was a very handsome young woman, but believe me, there was nothing to it. I would have come to and explained to you myself. But you didn't want to make me uncomfortable, even for 1 second. Yeah, that's right, darling. That's exactly right. Henry, it won't work. O próprio Lubitsch declarou o seguinte sobre esse filme, abre aspas, penso que é um dos meus filmes mais importantes, porque tentei, sob vários pontos de vista, sair das convenções então vigentes do cinema. O herói era um homem que só se interessava em viver bem, sem procurar realizar qualquer obra, nem fazer nada de particularmente nobre. Aliás, mostrei um casamento feliz a uma luz mais verdadeira do que habitualmente é mostrada nas telas, onde um casamento feliz é muitas vezes pintado como uma união aborrecida e monótona à lareira. Fecha aspas. Em outras palavras, o filme é sobre a vida real, sobre os relacionamentos de verdade, em que as pessoas não são perfeitas e a felicidade é construída ao longo do tempo, na base da compreensão, da capacidade de entendimento e também do perdão. Inclusive, o próprio filme tira um belo sarro disso ao colocar o relacionamento dos pais da Martha. Eles estão sentados na mesma mesa, tomando café da manhã, mas absurdamente distantes e sequer conversam diretamente um com o outro. Eles precisam do empregado para poder mandar recados. Já a aparente imperfeição daquele relacionamento que era o principal da história é o que se revela o mais verdadeiro. E antes que pareça que o Henry é o único personagem com defeitos, é bom lembrar que a Martha era comprometida quando fugiu com ele. Além disso, no final da história, ela esconde uma informação crucial sobre o seu estado de saúde para o marido. E é por todos esses elementos somados que a decisão por aceitar ou não o Henry no inferno vai ser tomada. Nothing wrong, is it? No, nothing. Are you sure? Yes, dear. You're feeling all right, aren't you? Of course, darling. I'm just... Just what? Well, to tell you the truth, I was being a little sentimental, so I came in here for a few minutes. Yes. This is where it all started. Eu acho esse filme absolutamente delicioso e muito honesto também com o espectador. Numa época em que os estúdios colocavam muito verniz nas suas obras, ou então falavam muito sobre a guerra, esse é um escapismo dos melhores. Uma maneira da gente conseguir se desligar um pouco dos problemas do dia a dia e perceber que a imperfeição faz parte do ser humano, inclusive nos relacionamentos. E repare ainda como esse filme é bonito. Logo nos créditos de abertura, a gente tem motivos que fazem alusão ao bordado. A direção de arte é fabulosa e até a antessala do inferno parece um lugar acolhedor. Cada um dos cenários é rico, exuberante e colorido. E aliás, esse foi um dos poucos filmes indicados na categoria de melhor filme nesse ano de 1943 com fotografia colorida, por sinal, indicada também ao Oscar. E a boa notícia é que esse filme foi restaurado recentemente, então ele está disponível em versão de Blu-ray lá nos Estados Unidos. Existem cópias disponíveis numa qualidade muito boa.
Parte também desse colorido e dessa alegria toda tem a ver com o período histórico que é retratado pelo filme, que são os alegres anos 1890, a última década do século XIX, que ficou conhecida pelos seus excessos e pela sua extravagância. E um outro aspecto que é muito próprio do Lubitsch e que está presente nesse filme todo é a tensão sexual. A sugestão e a incitação são constantes, ainda que nenhum personagem precise verbalizar isso. Alguns exemplos disso incluem os olhares de Henry no início do filme ao ver a empregada francesa, ou no final, já no seu leito de morte, quando é atendido por uma enfermeira. Ou então na preocupação da Marta ao comprar um livro sobre como agradar o seu marido. Uma forma muito inteligente de incluir essa malícia sem correr o risco que ela fosse censurada pelo código de produção. Por esse filme, o Ernest Lubitsch foi indicado pela terceira vez ao Oscar. As duas primeiras foram em 1928/1929 pelo filme Alta Traição e 1929/1930 por Alvorada do Amor, que inclusive a gente já analisou aqui no canal do Meu Tio Oscar. Mas ele ainda tem outras obras importantíssimas no currículo, que incluem Ninótica, Não Pronuncie, Veja-o, de 1939, A Loja da Esquina, de 1940 e Ser ou Não Ser, de 1942. Uma filmografia maiúscula e que merece a sua atenção, principalmente se você gostar do gênero. What's Albert doing here? I met him by accident on the train. He was very nice to me. Accident. You expect me to believe that? Here I am looking all over the world for my wife, going insane with despair. And where do I find her? 2,000 miles away in a lonely country place with another man. I don't see how I can stand anymore. Henry, it won't work. Destaque também para o desafio que foi a maquiagem desse filme, que precisa envelhecer em várias décadas cada um dos personagens. A interpretação dos protagonistas também é muito boa, e foi feita pela dupla Don Ameche e Gene Tierney. Em um ano dominado pela guerra, é um verdadeiro deleite assistir a uma comédia tão qualificada como essa. E mesmo com apenas 3 indicações e nenhum prêmio, esse é certamente um ponto alto na lista de títulos indicados ao Oscar de melhor filme em 1943. Then suddenly you started walking toward me. Very slowly, very slowly. I could count every step. Oh, you were such a frightened little girl, and the closer I came, the more frightened you were. Darling, I want to make a confession. After all, we've been married 25 years. What is it? I wasn't frightened at all. You weren't? Not at all. And when you were walking toward me so very slowly, do you know what was in my mind? No. I thought, what's the matter with him? Can't he walk faster? E agora eu queria ouvir de você aí que está me assistindo. Qual é a sua opinião sobre esse filme e sobre a carreira do Ernest Lubitsch? Você gosta dos filmes dele? Dessa pegada que ele tem com a comédia? Você consegue extrair o toque Lubitsch desses filmes todos? Faz o seguinte, deixa o seu recado aqui embaixo, no lugar destinado pelo próprio YouTube para os comentários. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue acompanhando todos os títulos indicados pela Academia ao Oscar de Melhor Filme de 1943 e a próxima análise aqui do canal vai ser A Comédia Humana, uma produção MGM estrelada por Mickey Rooney. Te espero aqui.